Eu saúdo a todos os nossos amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estudar com vocês hoje um terrível pecado que tem se disseminado cada vez mais no seio da igreja cristã e tem sido muito aceito, mas é algo extremamente grave, sério, e que eu gostaria que você refletisse comigo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 10. Está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nós nos pomos uma vez mais diante de Ti, clamando a Deus por uma bênção de perdão, de misericórdia, Senhor, para que, ó Deus, o Espírito Santo possa atuar em nós, ó Deus, aqui nesta tarde, ó Deus, na vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, operando, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, nos libertando, nos limpando, ó Deus, dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Senhor, para que esta palavra nos faça bem, meu Deus, e traga, ó Deus, um ajuste, uma correção nas nossas vidas e particularmente no nosso falar. Assim nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, gostaria de falar hoje sobre o terrível pecado da maledicência. Não se trata de nenhum tipo de recado a princípio. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, como lemos, nós vemos que diversas práticas execráveis aos olhos de Deus são relacionadas aqui por Paulo. O exemplo da idolatria, da devassidão, do adultério, da sodomia, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os roubadores. E todas estas pessoas, o apóstolo Paulo escreveu, não herdarão o reino de Deus. Eu creio que ninguém discordará dele. Todos nós sabemos que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo inclui nessa lista um tipo de pecado que nós nos acostumamos com ele, mas que é tão grave quanto o pecado do adultério, ou o pecado do homossexualismo, ou da sodomia, ou do roubo, que é o pecado da maledicência. Antes de pregar isso para você, evidentemente eu tenho que pregar para mim mesmo. E antes de pregar este texto, eu tive que vir e orar a Deus, porque certamente eu já cometi esse pecado e precisei me arrepender diante de Deus para poder trazê-lo aqui para você. Todo pecado cometido, seja ele qual for, traz consigo tristeza. Mas principalmente aquelas pessoas que ouviram alertas do Espírito Santo e mesmo assim, com corações obstinados, persistiram na prática. Esse é um grave pecado, terrível pecado, quando nós somos advertidos pela palavra de Deus e mesmo assim nós persistimos e perseveramos em continuar nos mesmos pecados. Eu digo para você aqui neste vídeo, é melhor você não continuar assistindo esse vídeo se a sua intenção não for abandonar a prática desse pecado, porque nós falaremos coisa que irá trazer à tona uma prática terrível, muito comum. Nós somos culpados pelos nossos pecados, nada pode justificar pecados. É muito comum uma pessoa dizer, mas eu faço isso, mas você não sabe o que aconteceu, você não conhece a minha história. Nada disso importa. Uma falha ou uma falta que cometeram com você, seja ela qual for, não justifica os seus pecados. E a maledicência, ela é um desvio moral tão comum que tornou-se habitual. Você percebeu?
aceito pela sociedade. E quanto ao mundo usar a maledicência habitualmente, não há nenhum problema. As pessoas do mundo estão caminhando para o inferno. O problema todo é um cristão maledicente. Esse é o problema. Quando este pecado, na maioria dos ambientes cristãos de hoje, é considerado apenas um pequeno delito, quase um pecado sem importância. E é isso que torna esse pecado um dos mais perigosos e fáceis de praticar. Quando um pecado é aceito pela igreja, quando a igreja aceita aquela prática, se torna extremamente perigoso praticar este pecado, principalmente à luz de 1 Coríntios 6, onde Paulo diz que os maledicentes não herdarão, meu querido, o reino de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado. Não foi porque a igreja aceitou, não foi porque a maioria dos crentes praticam este pecado, não é porque é um hábito corriqueiro da humanidade, as pessoas reclamam de tudo e de todos, que isso vai justificar eu ou você diante de Jesus naquele dia. Só há um remédio para o pecado, que é o arrependimento e o abandono desse pecado. E creio, e a minha oração e todo o meu empenho aqui nesta tarde é para que você e eu nos alertemos de que é um pecado que precisa ser abandonado. Mas afinal, o que é uma pessoa maledicente? Ou, em uma outra versão, na versão Almeida século 21, 1 Coríntios 6,10 fala do caluniador. O maledicente ou caluniador são pessoas que falam mal, que difamam, que detratam, que atentam contra a honra e o bom nome do seu próximo, seja ele quem for. O que não é maledicência? E é importante que se diga. Maledicente não é ser maledicente quando você diz o que pensa direto para a pessoa, ou quando a pessoa está no ambiente e você fala algo sobre ela. Isso não é ser maledicente. No entanto, eu nunca indico para que você faça isso, porque nós erramos tanto nos nossos julgamentos, e isso é algo que nós nunca devemos fazer. Mas é importante que se diga que não é maledicência quando você diz para a pessoa, na presença dela, aquilo que você pensa a respeito dela. Maledicência é quando essa pessoa não está presente e você está falando para um terceiro algo que difama, que detrata, que denigre o bom nome e a imagem de alguém, seja ele quem for. Pior ainda, muito pior, se esta pessoa for um irmão em Cristo. Maledicência é contar aos outros os defeitos dos irmãos, ou a falha das irmãs. É levar adiante notícias depreciativas e, mais uma vez, isso é tão comum, que são poucos que se dão conta do tamanho mal e desgraça e miséria que se oculta por trás desse pecado. Esse pecado expõe a podridão espiritual daqueles que o praticam. Por isso é necessário que a pessoa se arrependa e abandone essa prática. Essa palavra maldizente que Paulo utilizou em 1 Coríntios 6, em grego, eloidoros, significa aquele que insulta, que denigre, que injuria ou que causa injustiça a um outro. E são muitas as exortações do Espírito Santo para que esta prática seja abandonada. A Bíblia toda está repleta, recheada de textos bíblicos que dizem que isto é um mal terrível, mas a despeito das exortações do Espírito Santo, as pessoas continuam praticando deliberadamente e desavergonhadamente este pecado nas suas igrejas. Em Provérbios capítulo 6, versos 19, são descritas 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª Deus abomina. E qual é a prática que Deus mais abomina? É aquele que semeia
contenda entre irmãos, é aquele que denigre os irmãos, é aquele que afasta os irmãos, é aquele que atenta contra a moral. Este está trazendo um imenso prejuízo à sua igreja. Colossenses 3,8, mais uma vez o Espírito Santo nos adverte solenemente sobre esse grave pecado. Colossenses 3,8, o apóstolo Paulo escreveu: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena no falar. Como a Bíblia combate este pecado? Um dos textos que eu considero muito importantes para qualquer pessoa que realmente, sinceramente, queira viver uma vida na presença de Deus, atente, está lá em Tiago 1,26. Só quero expor para você os solenes avisos do Espírito. Tiago 26 diz: se alguém se considera religioso, não refreia sua língua, engane-se a si mesmo, e sua religião não é de nenhum valor, ou essa religião é vã, é inútil. Ainda que a pessoa viva a sua vida dentro da igreja, ainda que ela dê todos os seus bens, ainda que ela vá em todos os cultos, ainda que ela faça todas as atividades da igreja, se ela não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Tiago 1,26. Cuidado com a língua, irmão. A carta de Tiago está repleta de advertências solenes, mas isso é algo para nós atentarmos. Não é um pequeno pecado, não é um pecado que pode ser deixado de lado, não é um pecado que pode ser cometido. É um pecado que aqueles que o cometem não herdarão o reino de Deus, porque a sua religião, daqueles que o praticam, é uma religião vã e inútil. Ainda em Tiago 4,11, o Espírito Santo nos adverte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eu fico impressionado ao ver quantas vezes, e eu peguei apenas alguns versículos para não me delongar muito aqui na minha exposição, mas eu fico impressionado ao ver quantas vezes o Espírito Santo adverte solenemente os filhos de Deus sobre o mal e as consequências causadas pela maledicência. Mas poucos têm dado ouvidos àquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Meu querido irmão, gostaria que você atentasse para isso. Nós vamos falar mais e dar exemplos bíblicos de pessoas que arruinaram as suas vidas por conta da sua língua. Winston Churchill foi um ex-primeiro-ministro britânico e ele escreveu uma frase e que eu gosto muito e que trata justamente deste assunto. Ele disse assim: o animal mais peçonhento, mais terrível e mortal que existe tem sua toca atrás dos dentes. Eu vou repetir: o animal mais peçonhento, mais terrível e mortal que existe na terra tem sua toca atrás dos dentes. E eu e você somos testemunhas vivas de que realmente esse animal, ele é mortal e ele é terrível. Então nós precisamos aprender a domar a nossa língua. Gostaria de falar com você sobre dois fofoqueiros conhecidos na Bíblia, dois maledicentes, que estão descritos no único texto citado pelo apóstolo Paulo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 16 e 17, em que Paulo fala de Himeneu e Fileto, dois fofoqueiros conhecidos. A palavra diz assim, querido: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer ou como gangrena, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto eram fofoqueiros, caluniadores e maldizentes, conhecidos da igreja. Era sabido por todos que eles tinham um terrível desvio de caráter, tanto que Paulo não poupa intensidade neste texto em nos advertir quanto às práticas de Himeneu e Fileto. A Bíblia diz que os que estão nisto, os que praticam este mal, passarão a uma impiedade
maior ainda. Ou seja, o pecado evolui, o pecado se alastra. Se você ceder 1 centímetro para a sua língua, ele vai conquistar 1 quilômetro. A Bíblia diz que o que estes homens diziam eram falatórios inúteis e profanos, ou seja, não era um falar santo, eram palavras profanas. E por que é que eles falavam? Porque haviam ouvidos para ouvir o que eles diziam. Não haverá caluniador, não haverá maldizente, se não houver um ouvido para ouvi-los. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz, e o Espírito Santo nos adverte solenemente a fugir desta prática. Mas ao contrário, o que mais se vê nos nossos dias são as pessoas ávidas por inclinar as suas orelhas para ouvir os maldizentes falarem todo tipo de maldade. São falatórios inúteis e profanos, não vai trazer nenhum benefício para a sua alma, não vai trazer uma gota de santidade para você, vai te trazer só malefício. São palavras que corroem a alma. Você já viu como o homem é um ser paradoxal? Às vezes estão num culto louvando a Deus, dando glória a Deus, se levantam para adorar a Deus. Quando termina o culto lá no pátio da igreja, um irmão falando mal do outro. Que pecado terrível. Mas hoje é muito aceito, e por conta disso muitos estão praticando. Muitos chegam na igreja e assimilam uma cultura cristã e veem essas práticas sendo amplamente usadas nas igrejas, os falatórios inúteis e profanos, e os novos na fé começam também a usar estas práticas. A Bíblia diz que as palavras de homens como Himeneu e Fileto corroem como câncer ou como gangrena, aonde estiver ele se alastra e ele evolui, destruindo tudo que toca. A maledicência pode adoecer uma pessoa. A maledicência pode destruir um casamento, pode destruir uma família. A maledicência pode matar uma igreja. A pessoa pode ser acusada naquele grande dia de muitos homicídios. Ela nunca matou ninguém fisicamente, mas matou muitas almas, porque as suas palavras matam mais do que o câncer e a gangrena. Himeneu e Fileto representam este tipo de pessoa, na qual as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo estão repletas. Quem pratica a maledicência, ela ama falar mal dos outros. A Escritura nos mostra que as consequências são seríssimas, que se trata de um pecado extremamente grave. Eu quero aqui colocar Himeneu e Fileto num extremo, e agora eu gostaria de citar um outro exemplo bíblico no outro extremo, de um homem que usou suas palavras, e um homem que guardou seus lábios para não difamar uma pessoa. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versos 18 e 21, em um texto muito conhecido de todos nós, onde fala de José, marido de Maria. Leia comigo na sua Bíblia. Está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava sobre estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas por receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um menino e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu nome, o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Perceba um exemplo diametralmente oposto ao de Himeneu e Fileto: José. Se ponha no lugar de José. José estava já desposado com Maria,
No entanto, o texto bíblico é muito claro em dizer que os dois não haviam coabitado, não havia tido ainda a relação de marido e mulher entre eles, e José encontra a sua mulher grávida. Imagine você, José tinha todas as pedras na mão para acabar com a vida de Maria, e ele tinha todo o direito de fazer isso. No entanto, olha quem era José, olha quem ele era. O texto diz que ele não queria difamar Maria. Olha que coisa espetacular. Ele, como marido, certamente, entre José ter a notícia de que Maria estava grávida e de que o anjo lhe apareceu em sonho, houve um lapso de tempo. Ou seja, houve um tempo em que José guardou seus lábios para não difamar a sua mulher. E José tentou dar um fim nobre ao seu relacionamento. O texto diz que ele intentou, que ele desejou deixá-la secretamente. Ou seja, José ia sair de fininho. Mas enquanto ponderava sobre estas coisas, meu irmão, eis a característica de uma pessoa genuinamente salva. Ele não é precipitado nas suas palavras, ele pondera sobre o que fala, ele raciocina sobre o que está acontecendo, ele sabe muito bem. Todo homem que é honesto consigo mesmo sabe que erra nas suas interpretações dos fatos, e José, ele ficou pensando sobre isso, como resolver isso. Mas certamente Deus envia seu anjo, e o anjo então esclarece o fato a José. Ele deve ter respirado muito aliviado. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte aspecto. Olha os dois exemplos. Himeneu e Fileto, se tivessem uma oportunidade dessa, seriam os primeiros a apedrejar a mulher. José guardou seus lábios porque não queria infamar. Você quer ter, naquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar nos céus, ter a sua recompensa com Himeneu e Fileto ou com José? Claro que todo mundo vai querer com José, mas então não viva como Himeneu e Fileto, viva como José. Não difame ninguém, não infame ninguém. Pondere sobre as coisas, guarde os seus lábios, coloque as suas demandas diante de Deus em oração, e aí você terá sim a sua porção com José. As pessoas querem viver como Himeneu e Fileto e depois no dia do juízo querem ter a sua porção com os santos. Se você viver como ímpio, a sua porção será como ímpio. Se você não guardar seus lábios, a sua porção não será com o povo de Deus. Ninguém que profere calúnias herdará o reino de Deus, como o apóstolo Paulo nos instrui. Meu querido irmão, depois destes dois exemplos opostos, antagônicos que eu expus, eu gostaria de ver contigo qual é o padrão de comportamento que Cristo exigiu da sua igreja. Leia comigo Mateus capítulo 5, verso 44, no Sermão do Monte. Jesus nos diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Jesus disse que um verdadeiro cristão, um genuíno discípulo dele, ele não paga o mal com o mal. Ele não difama quem o difama, ele não calunia quem o calunia, ele não pensa como o mundo pensa. Ele sabe que pecado é grave, que essas coisas são gravíssimas e que não há nenhuma desculpa para o homem que os comete. E Jesus deixa um padrão aqui altíssimo, e isso eu acho fabuloso, como as pessoas se esqueceram do Sermão do Monte. O padrão de Jesus está cá em cima, mas o cristianismo atual está lá no chão. O padrão moral cristão atual está lá embaixo. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Um texto paralelo está lá em Lucas 6, 28, Jesus diz: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Bendizer
evidentemente, é falar bem. Esta foi a ordem do Senhor Jesus para os seus servos: falem bem dos que vos maldizem, fale bem de quem fala mal de você, ore pelos que te caluniam, pelos que estão inventando histórias a seu respeito. O Senhor Jesus nos advertiu a não jogar o jogo sujo do mundo, mas nós vivemos uma vida de santidade. Nós temos que viver um cristianismo bíblico. Nós não podemos fazer suposições. Nós temos que viver aquilo que Cristo, Ele nos ensina e nos adverte. Eu quero encerrar mostrando para você quais as consequências bíblicas do maledicente. O que acontecerá com ele? Qual será o fim dele? Bem, eu creio que até aqui você já tenha percebido que a Bíblia é muito clara, enfática e precisa sobre o destino daqueles que não guardam a sua língua. Mas eu gostaria de abordar mais um texto que está lá em Romanos capítulo 3, verso 8. O apóstolo escreveu assim: por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o faremos, pratiquemos males para que nos venham bens? A condenação destes é justa. O apóstolo Paulo está dizendo que a condenação dos caluniadores, ela é justa. Ele mesmo disse em Coríntios que estes não herdarão o reino de Deus. Provérbios diz que este é o pecado mais execrável aos olhos de Deus. Nós temos que fugir deste pecado. A Bíblia também diz que os maldizentes não habitarão na presença de Deus. Está lá no Salmo capítulo 15, versos 1 a 3. A quem o Senhor Deus diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Querido irmão, se o fim da nossa fé não for habitar com Deus no seu santo templo, na sua glória, na santa cidade, a Nova Jerusalém, qual é o fim? Por que uma religião? Por que seguir então? O nosso fim tem que ser esse: habitar no santo templo do Senhor. E Salmos, em conformidade com todo o restante da Bíblia, diz que quem difama com a língua não habitará lá, e quem injuria, quem calunia, também não habitará lá. Se porventura este pecado, hoje, à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo incomodar o seu coração, clame a Deus, se ponha de joelhos e suplique o favor e a misericórdia do Senhor. Nós devemos evitar a todo custo estes falatórios inúteis e profanos. Devemos nos afastar dos maldizentes e faladores. Preste muita atenção neste texto. 1 Coríntios 5,11, está dentro do contexto aqui, do nosso texto base, onde o apóstolo Paulo diz assim: mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. O apóstolo Paulo, ele foi muito incisivo, muito direto com a igreja. Haviam faladores na igreja de Corinto, e ele disse aos verdadeiros cristãos, aqueles que realmente faziam parte da verdadeira igreja de Cristo, que eles deveriam se afastar daqueles que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra ou maldizente. O maldizente não é irmão. Aquele que difama com a língua, ele não é irmão. Ele se parece com o irmão, mas interiormente só há podridão e miséria no seu interior. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida pura, uma vida santa, se você der ouvidos para o maldizente, essa palavra vai corroer você por dentro. E eu gostaria de encerrar fazendo um autoexame, fazendo um diagnóstico, olhando para dentro de nós. Nós temos praticado este tenebroso pecado?
1 Pedro capítulo 2, versos 1 e 2, o apóstolo escreve: despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo escreve que nós devemos nos despojar destas coisas, de toda maldade, de todo desejo de fazer o mal, a hipocrisia, que é um pecado gravíssimo, combatido por Cristo várias vezes, a inveja, que é um outro mal, e de toda sorte de maledicência. Existem muitas formas da pessoa pecar com a sua boca, e de todas elas nós precisamos fugir, precisamos desejar ardentemente, como crianças que choram pelo leite da mãe. Nós precisamos agir desta forma, desejando o genuíno leite espiritual, que é aquilo que você está recebendo hoje aqui, o alimento, o sustento, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós não podemos ser, querido irmão, aquelas crianças da igreja que ficam para sempre sendo acariciadas e amadas. Nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, precisamos avançar no reino. Não podemos ser displicentes com a nossa salvação. Nós não sabemos quando o Senhor nos chamará. Nós partiremos desta vida em tempo e condições inesperadas. Nós não sabemos. E que Deus possa, que o Espírito Santo possa atuar na minha e na sua vida, e na vida de todos aqueles que ouvirem esta pregação, para que sejam libertos deste mal. Vamos fechar os nossos olhos e vamos encerrar essa exposição com uma oração, para que Deus nos liberte, nos ajude e nos abençoe. Que possamos, como Tiago nos exorta, domar a nossa língua. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, nós nos pomos na Tua presença mais uma vez, ó Deus, e oramos a Ti, Senhor, porque somos carne e nós falhamos e pecamos. Muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos domar a nossa língua. Meu Deus, nos ajuda, que o Espírito Santo atue em nós, Senhor. Meu Deus, que o Senhor não nos abandone, mas que a Tua mão poderosa nos sustente. Meu Deus, e esta profunda convicção de pecado, ó Deus, inunde as almas, ó Deus, de todos nós, e que possamos estar vivendo uma vida segundo a vontade do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, guarde as nossas vidas, preserve-nos nesta jornada, e como estas crianças recém-nascidas, como o apóstolo registrou, nós possamos também clamar cada dia a Deus pelo alimento espiritual, pela palavra de Deus, que nos alimenta e nos sustenta, e possamos crescer na graça e no conhecimento, e nos tornar cada dia mais cristãos maduros para o serviço e a obra do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Nós Te adoramos por esta tarde, por este ensino, em nome de Jesus. Amém.